Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Guru dos Carros Responde. Para quem não me conhece, eu sou César Tiso, idealizador aqui do personagem e coloco à sua disposição a minha experiência de mais de 10 anos no jornalismo automotivo para que juntos a gente possa descobrir as melhores opções de compra para diferentes tipos de perfis, segmentos de automóveis. Então, eu queria começar o vídeo de hoje com uma pergunta bem interessante enviada aqui pelo Edivaldo, que na verdade ele coloca uma questão muito relevante hoje em dia. O Edivaldo, ele comenta que ele tem um Chevrolet Classic 1.0, né, portanto, ele disse aqui que o carro dele está percorrendo em média 10 km por litro com etanol, ele está bem satisfeito aí com o consumo do seu Classic, mas os amigos comentam com ele que hoje você encontra opções mais modernas aí no mercado, que ele deveria trocar de carro. E aí, pensando no consumo que o sedã que ele possui entrega atualmente, ele fica um pouco receoso se ele comprar um carro mais moderno, aí ele teria esse mesmo nível de consumo, que é o grande fator de compra, um fator decisivo aí para o Edivaldo na escolha do seu próximo carro. Bom, a minha resposta para ele, eu concordo com o ponto de vista dos amigos aí do Edivaldo. Eu acho que vale a pena sim, hoje em dia, ele considerar modelos mais recentes. Eu acho que você tem no mercado, a gente nota nos últimos anos uma evolução muito grande nos motores, principalmente para atender normas de emissões cada vez mais restritivas, principalmente na Europa e Estados Unidos. Então você encontra hoje motores muito eficientes. A gente pode destacar, por exemplo, o 1.0 TSI com turbo, injeção direta dentro da gama Volkswagen, o próprio motor 1.2 com 3 cilindros usado pela PSA no Peugeot 208, no Citroën C3, por exemplo. É um propulsor bem interessante, esse 1.2 aí tricilíndrico. Claro que se a gente for pelos números oficiais, e você pegar o consumo urbano de modelos, aí, seja da Volkswagen com 1.0 TSI ou mesmo na linha Peugeot Citroën com 1.2, você vai ter o mesmo consumo urbano na casa aí de 10 km por litro com etanol que o Edivaldo consegue hoje aí com o seu Classic. Mas a grande questão é que o motor 1.0 TSI, por exemplo, da Volkswagen, entrega um nível de desempenho muito superior. Você está falando aí no caso desse propulsor de um desempenho superior a muitos motores aí 1.6, 1.8 de aspiração natural. Você tem também um bom torque, dependendo do modelo que você escolher. Então você tem um motor muito interessante. O mesmo a gente pode dizer também do motor 1.2 aí da PSA. Também entrega um nível de desempenho superior ao de um carro com motor 1.0 aspirado. Então, eu acho que o Edivaldo, né, a gente citando esses 10 km por litro que esses carros percorrem com etanol, de acordo com o padrão brasileiro, né, usado aí no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Mas é só uma referência. Particularmente falando, eu já tive a oportunidade de andar tanto com, por exemplo, o Up TSI, o Polo 1.0 TSI, ou o Peugeot 208 1.2, o C3 1.2, e você consegue facilmente superar essa média de 10 km por litro com etanol, porque são motores muito eficientes. Então, com essa vantagem que você ainda vai ter em relação ao desempenho, né? Sobretudo no caso aqui do Edivaldo, que tem um motor 1.0, o motor 1.0 VHCE, no caso aí do Classic, no seu último aí, nos últimos anos, nos últimos modelos, ele é um motor bom, mas hoje você encontra aí propulsores muito mais avançados, né? Então eu acho que se o Edivaldo já considera a troca do Chevrolet Classic dele, eu acho que vale a pena sim ele partir por um modelo aí com um motor mais atual. Acho que ele não vai ter perda nenhuma em termos de consumo, terá até um ganho aí, seja no consumo urbano quanto no rodoviário, com a vantagem do desempenho muito melhor, né, em relação ao 1.0 aspirado. Então acho que chegou a hora sim para você que tem um carro 1.0 aí mais antigo considerar
um carro aí, um hatch compacto com um motor acima desse deslocamento, aí acima de 1 litro, pensando em um carro mais atual. Bom, a segunda pergunta do vídeo de hoje foi enviada pelo Caio, eu achei muito interessante, por isso eu separei aqui para o nosso vídeo. Ele coloca a seguinte questão: ele vai trabalhar na Uber e ele ficou em dúvida entre um Chevrolet Onix Joy ou um Renault Sandero 1.0, e ele me perguntou qual desses dois hatches ele deve escolher, pensando aí que vai ser um carro para o trabalho, né? Bom, eu respondi para o Caio, entre esses dois modelos, eu acho que ele fez uma boa seleção, são dois hatches compactos aí bem interessantes, pensando no uso comercial, né, a gente pode dizer assim, mas eu recomendei ao Caio partir para o Renault Sandero, principalmente pensando nos atributos aí mais racionais, né? Se ele vai trabalhar rodando aí o dia inteiro com um carro, trabalhar na Uber, então um motorista de aplicativo, ele precisa de um carro que ajude a maximizar os ganhos aí com a sua profissão. Então a gente precisa de um carro econômico, sobretudo, com uma manutenção barata e um carro robusto, né? Que não quebre, que não deixe aí o Caio na mão. Então eu recomendei para ele, no caso, o Renault Sandero 1.0. Eu vou até checar aqui os dados, né, que eu separei aqui as médias de consumo, porque principalmente a gente tem um consumo urbano muito inferior em relação ao Chevrolet Onix Joy. No caso aqui do Sandero 1.0, né, com motor SCE, motor 1.0 tricilíndrico, um motor bem recente, bem eficiente também, aí dentro da gama Renault, o Sandero 1.0 ele consegue percorrer até 14,2 km por litro na cidade com gasolina, né? O Onix Joy, por sua vez, aí, com o mesmo combustível, ele consegue uma parcial de até 12,9 km por litro, né? Então a gente está falando de uma diferença muito considerável de 1,3 km por litro. Na hora que você colocar isso, pesar aí ao longo de uma semana ou de um mês, como é o caso do Caio, que vai percorrer bastante, isso vai fazer impactar em uma diferença gritante aí em termos de consumo, né? É claro que o Onix Joy ele tem uma vantagem, que é o câmbio 6 marchas, mas aí isso vai se refletir no consumo de estrada, né? No consumo rodoviário, que eu acho que não é o caso aqui do Caio, porque ele vai certamente rodar aí com um carro muito mais na cidade, né? No caso da estrada, a gente tem um consumo de 15,3 km por litro com gasolina no caso do Onix Joy e 14,1 km por litro no Sandero 1.0. Mas, como eu havia dito, acho que a tendência é que o Caio ou quem vai trabalhar aí com a Uber ou outro aplicativo vai rodar bem mais na cidade, né? Então o carro tem que ser mais econômico nesse cenário. Pontos favoráveis ao Sandero também, você tem uma cabine bem espaçosa, acomoda aí 5 passageiros, então o Caio vai conseguir transportar aí um bom número de pessoas. O porta-malas do Sandero também é ligeiramente maior do que o do Onix Joy, então se o Caio aí você está assistindo tem uma dúvida parecida também, vai realizar algum transporte para o aeroporto, por exemplo, tem mais espaço para bagagem. Então é algo a ser considerado também. Em termos de manutenção, a gente tem custos bem equivalentes entre esses dois modelos, 1.0, que aí são pensados para ter um custo de propriedade mais acessível. Temos aí 3 anos de garantia nos dois hatches. Então acho que nesse caso, entre os dois modelos, eu acho que vale a pena mais optar aí pelo Renault Sandero 1.0. Bom, queria finalizar o vídeo de hoje com uma dúvida do Roberto, que ele fez uma pergunta até que simples, mas que restam aí poucas opções, na verdade só uma opção. O Roberto, ele pergunta qual é a melhor opção de carro 4x4 até 80 mil reais, pensando aí no mercado de automóveis novos, né? Bom, minha resposta para o Roberto, a gente vai por eliminação. Não resta alternativa a não ser o Suzuki Jimny. O Jeepinho aí da Suzuki, né, ele parte aí na casa de 70 mil reais, a sua versão de entrada, já conta com motor 1.3 e um sistema de tração 4x4 bem robusto, aí, bem parrudo. A gente tem 4x4 com reduzida. O Jimny, você olha, ele é um carrinho bem pequeno, compacto, mas olha, ele enfrenta aí
muitos obstáculos, muitas situações onde alguns Jeeps, como um Troller, por exemplo, passa. O Jimny também geralmente encara aí também a maior parte desses deslocamentos aí numa boa. Então, se você deseja um carro verdadeiramente 4x4 até 80 mil reais, infelizmente não resta muita opção hoje no mercado. Você tem que migrar mesmo para o Suzuki Jimny, é uma alternativa interessante. Já foi revelada uma nova geração na Europa, mas a tendência, segundo o pessoal da Suzuki informa, é que as duas gerações coexistam aqui no Brasil. Então, de certa forma, você tem um carrinho aí bem interessante. O Jimny ele tem um problema, entre aspas, né, que ele é um carro muito compacto, ele é um Jeep muito compacto, você praticamente não tem porta-malas, você até consegue, ele está homologado para 4 passageiros, mas você viaja com conforto mesmo com 2 pessoas, você pode usar o banco traseiro para acomodar aí uma mochila, os seus pertences e tal, mas ele é um carro bem compacto, então você tem que ponderar também o uso que você vai fazer desse carro, né? De certa forma é um carro bem interessante para quem procura mesmo um Jeep, aí, literalmente falando, com custo mais acessível e uma tração 4x4 aí bem robusta. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Guru dos Carros Responde. Espero que tenha ajudado você a sanar aí algumas dúvidas. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.